Agora esta chamada está sendo gravada. Fala, pessoal, sou o professor William Brito, professor de Direito para concursos públicos e também sou mentor aí nessa área específica de carreiras policiais. Vamos dar continuidade às nossas aulas de Direito Administrativo com conteúdo Poderes da Administração Pública. Inicialmente, é importante a gente entender os aspectos gerais dos poderes da administração pública. Primeiro, você não pode confundir poderes da administração pública com poderes de Estado. O poder de Estado está estabelecido no artigo 2º da Constituição Federal e são instituídos pela própria Constituição. Já os poderes administrativos, eles são inerentes à função administrativa executada pela administração pública. Eles são atributos da administração pública para perseguir o interesse público. O poder, ele é um dever. O agente público, por obedecer o princípio da legalidade, a legalidade ela vincula o agente público a fazer aquilo que está previsto em lei, e a lei representa o interesse público. O poder dado ao agente público, como por exemplo a um policial, é um dever. Ele não tem faculdade de fazer ou não, ele deve fazer aquilo que a lei determina. Por isso que o poder também é um dever, é uma obrigação. E, inclusive, quando a gente tratar no final da aula de abuso de poder, a gente vai ver que o abuso pode ser por ação ou por omissão, porque o poder é um dever. Se o poder é um dever, o não fazer é abuso de autoridade, tá certo? Então, ele deve agir. Esse é o princípio da legalidade, conjugado com o princípio da indisponibilidade do interesse público. O que são poderes? Os poderes, basicamente, eles compõem o que se chama de regime jurídico-administrativos, que são prerrogativas e sujeições à lei. O agente público recebe algumas prerrogativas para conseguir executar serviço público com qualidade. Mas essas prerrogativas não são ilimitadas, elas são delineadas pela lei. Se sujeita à lei e aos princípios. A titularidade do poder não é do agente público, não é da instituição. O poder pertence ao Estado. O Estado aí representando o povo, porque a titularidade do poder é do povo. Assim, dando continuidade, os poderes administrativos eles podem se manifestar de diversas formas. Poder hierárquico, poder de polícia, poder normativo, poder regulamentar, poder disciplinar e poder vinculado e discricionário. Agora a gente vai entrar nas modalidades de poderes administrativos, tá certo? Poder vinculado e poder discricionário. Rapidamente explicando para vocês, o poder vinculado é aquele que não deixa margem de escolha para o agente público. Nesse exercício de poder, não existe a opção do agente público de um fazer ou não fazer. Ele vai fazer exatamente aquilo que está prescrito em lei. Em regra, os elementos dos atos administrativos que são vinculados são todos, mas que sempre serão vinculados são os elementos competência, finalidade e forma. Eu estou falando de atos administrativos, tá certo? O vídeo da aula de atos administrativos também vai estar no meu canal. Daqui a pouquinho eu vou estar gravando ele e colocando lá no canal. E para quem está assistindo depois, vai só precisar pesquisar. Então, elementos dos atos administrativos que são vinculados, competência, finalidade e forma, são sempre vinculados. Já o poder discricionário é um poder que traz uma margem de escolha para a administração pública. O que se chama mérito administrativo, na realidade, é um juízo de conveniência, tem que aparecer essa palavra, conveniência e oportunidade. Tá certo? Então, se falar em poder discricionário, é quando o agente público ele tem o poder de escolher. Mas essa escolha ela não é arbitrária, ela não é conforme a vontade do agente público e nem as suas próprias escolhas e inspirações. Essa vontade aqui, dessa escolha aqui, ela deve ser conforme o que está previsto em lei. É um juízo de conveniência e oportunidade, o que se chama mérito administrativo. O mérito é a consequência da escolha. Então, se falar em poder discricionário, a título de exemplo aqui para vocês aprenderem, é um solteiro. Ele tem a opção de escolher com quem ele vai casar. Já o poder vinculado é semelhante ao casado, ele já escolheu, então não pode mais escolher. A lei não deixa margem de escolha. Em tese, né? É só para o nosso exemplo, não vinha estragar, não. São exemplos de poder discricionário, de manifestação de poder discricionário, os conceitos jurídicos indeterminados, a gradação na hora de punir um agente público,
o agente público cometeu uma transgressão. E aí, a própria lei permite que o administrador, ao aplicar a sanção, ele possa optar a sanção gradativa, conforme a gravidade da conduta praticada pelo agente público, tá certo? E os limites aí são a razoabilidade e a proporcionalidade, porque essa liberdade de escolha ela não é tão livre assim. Ela está presa à lei e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A escolha ela precisa ser racional, assim como proporcional. Outra espécie de poder administrativo é o poder hierárquico. Quando se fala em poder hierárquico, lembra-se de hierarquia. A hierarquia é a base da estrutura piramidal. A hierarquia escalona quem manda e quem obedece, distribui aí dentro de uma pessoa jurídica a atribuição de superior hierárquico e a atribuição de subordinado. Assim, o poder hierárquico ele vem para escalonar as funções, dizer quem manda e quem obedece. Os objetivos principais do poder hierárquico são organizar, distribuir funções, fiscalizar. Se falar que o agente público está fiscalizando, tem tudo para ser o poder hierárquico. Se a pessoa fiscalizada é subordinada dela, cuidado, porque a fiscalização também pode ser realizada pelo poder disciplinar e pelo poder de polícia. Inclusive, fiscalização faz parte do ciclo do poder de polícia. A fiscalização do poder hierárquico é uma fiscalização do superior sobre o subalterno. Não esqueçam. Rever atos, delegar e avocar. E aqui eu chamo a atenção para esses dois institutos, delegação e avocação. A delegação ela pode acontecer em sentido horizontal ou vertical. Já a avocação, ela só pode acontecer em sentido horizontal, não é isso? Não, pessoal, prestem muito atenção, é o contrário, isso aqui é pegadinha de prova. A avocação, ela pode ocorrer, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. A avocação, ela só pode ocorrer de forma horizontal. Não é isso? Não. A avocação, ela só poderá ocorrer de forma vertical. Não errem mais essa pegadinha. Tentei driblar vocês aí 2 vezes para vocês entenderem. É isso que a prova vai fazer. Agora eu vou explicar o que isso significa, né? Delegação pode ser entre pessoas do mesmo cargo, horizontal, ou entre pessoas que estão em uma posição superior e subalterna. Já a avocação, que é chamar para si a função de alguém, só pode ocorrer de forma horizontal, né? Não, ó, vertical. Vertical. É assim que a prova vai dizer. A avocação, ela só pode ocorrer de forma vertical, tá certo? Só. Beleza? Logo, é o superior hierárquico que avoca a função do subalterno. Beleza? Características aí do poder hierárquico. Subordinação entre órgãos e agentes. Porque a hierarquia ela só existe dentro de uma pessoa jurídica. Não existe hierarquia entre pessoas jurídicas diversas, tá certo? Limitações do poder hierárquico. Ele não pode entre poderes diferentes. Não pode em atos políticos, porque tem a ver com a separação dos poderes, com soberania, com independência. E não pode também sobre competência exclusiva, ou se a lei proíbe por exemplo, uma delegação. Poder disciplinar, mais uma espécie aí de poder administrativo. Não confundam o poder disciplinar com o poder de polícia. O poder disciplinar também é o poder de punir. Porém, anotem, o poder disciplinar ele é um desdobramento do poder hierárquico. Então, essa punição aplicada pelo poder disciplinar, em regra, tem a ver com a hierarquia, em regra, porque temos exceção. O poder disciplinar é o poder de punir pessoas que estão sendo subordinadas à autoridade de alguma autoridade superior. Então, a autoridade superior pune o subalterno. É por isso que o poder disciplinar é um desdobramento do poder hierárquico. Com o poder hierárquico, eu fiscalizo o meu subordinado. Com o poder disciplinar, eu aplico punição a ele caso ele cometa uma transgressão disciplinar. Tá certo? Cuidado.
existem exceções. Uma exceção é quando o poder disciplinar ele é aplicado a particulares. Cuidado, viu? Em regra, o poder disciplinar só pode ser aplicado para agentes públicos, contra agentes públicos. Já por via de exceção, o poder disciplinar ele pode ser aplicado também a particulares em colaboração com o poder público, como, por exemplo, uma concessionária de serviço que vence uma licitação, está prestando um serviço para o Estado, como, por exemplo, a Energisa, aqui em Sergipe, presta serviço de fornecimento de energia, e ela viola uma das cláusulas contratuais, transgredindo. Mas observe, a Energisa ela é uma pessoa jurídica, ela não tem subordinação à administração pública, mas tem um vínculo fiscalizatório. Por isso, pode ser aplicado punição com base no poder disciplinar. Essa é a exceção. Tá certo? Cuidado. O poder disciplinar ele pode ser vinculado ou discricionário. Vinculado no sentido da aplicação da punição. Discricionário na graduação da punição. Anotem isso, porque isso aqui é bem difícil. Então, se perguntar o poder disciplinar, ele será vinculado e discricionário, tá certo? Certo? Quando ele será vinculado? Na apuração de uma infração. Se eu for superior hierárquico e um subalterno meu, ele cometeu uma transgressão disciplinar, eu não tenho liberdade de escolha se vou apurar ou não. Se vou punir ou não. Eu estou vinculado. Já no que tange a gradação da punição, eu tenho discricionariedade. Eu posso aplicar uma suspensão, uma demissão. Eu tenho uma margem de escolha. Espero que vocês tenham entendido. Vedação. Não se admite verdade sabida. Aquela historinha, né? Essa transgressão aí, todo mundo sabia que esse subordinado estava cometendo, por isso que eu nunca puni ele. Você vai responder criminalmente e administrativamente, se você for superior hierárquico. Por isso que não se admite a verdade sabida. Poder regulamentar, pessoal. O poder regulamentar, ele é um poder da administração pública que serve para regulamentar a aplicação de uma lei criada pelo poder legislativo. Então, o poder regulamentar, ele facilita a aplicação da lei, elucidando ela, explicando de maneira clara o que o legislador queria dizer com aquela lei. Vocês querem um exemplo? Eu sempre uso esse exemplo. Eu sou legislativo, vou criar uma lei agora. A partir de agora, só pode entrar aqui na minha sala, eu estou criando uma lei, quem estiver utilizando calça. Ponto. A lei, ela fala assim, porque a lei ela é abstrata. O poder regulamentar, ele vai explicar para facilitar a aplicação da lei. Aí vem o poder regulamentar e diz, na verdade, a calça proibida para entrada naquele ambiente é uma calça folgada, é uma calça caindo. Então, o poder regulamentar, ele complementa a lei para facilitar a sua aplicação. Natureza jurídica do poder regulamentar. Ele é um ato secundário e não pode ser delegável. Atos normativos são indelegáveis. Anotem. Atos normativos são indelegáveis. E ele tem limite. Ele não pode inovar na ordem jurídica. O que significa inovar na ordem jurídica? Ele não pode criar um instituto jurídico que não está previsto em lei. Observem, na lei que eu criei aqui agora, o poder regulamentar está explicando a minha lei. Ele não está criando uma nova lei. A vedação é de que ele cria uma nova lei. Inove no mundo jurídico, certo? Poder regulamentar, ele pode se manifestar de algumas formas. Decreto regulamentar, que só pode ser emitido por chefes do poder executivo, né? Poder regulamentar, ele só pode ser exercido por chefe do poder executivo. Decreto autônomo, previsto na Constituição, no artigo 84, inciso 6. O decreto autônomo é uma exceção ao que eu disse agora há pouco. Eu disse que o poder regulamentar não pode inovar no mundo jurídico, exceto através de decreto autônomo. O decreto autônomo, ele é autorizado a inovar no mundo jurídico.
ele é considerado um ato normativo primário. Ele tem força de lei. Beleza? E o regulamento autorizado. Poder normativo é o poder regulamentar em sentido amplo, certo? São normas gerais, mas a explicação é a mesma dada ao poder regulamentar. E esse é o famigerado poder de polícia, o mais cobrado, disparado em provas de concurso público policiais. Cuidado, certo? Não confundam o poder de polícia com o poder da polícia. É diferente de poder da polícia. O poder da polícia é somente dos órgãos de segurança pública. Somente dos órgãos de segurança pública. Eu botei SSP, mas basta SP, certo? Então, o poder da polícia é específico, exclusivo, privativo de órgãos de segurança pública. Já o poder de polícia tem a ver com o exercício da função administrativa. Pode ser exercido, inclusive, por órgãos que não pertencem às forças de segurança pública, como, por exemplo, a vigilância sanitária. A vigilância sanitária tem poder de polícia. E esse poder de polícia é o poder que tem o Estado de condicionar, restringir a liberdade do particular em prol do interesse da coletividade. Como isso? Eu estou trabalhando em uma blitz como policial, você vem com o seu veículo licenciado, mando você encostar. Por que você é obrigado a encostar? Primeiro, porque eu represento o Estado. Segundo, porque a ordem ela é legal. Terceiro, porque o poder de polícia me autoriza a restringir sua liberdade, ir e vir, temporariamente, óbvio, em prol do interesse coletivo, que é a fiscalização do seu licenciamento, uma abordagem policial. Então, o poder de polícia limita a vontade do particular para coroar a vontade e o interesse público. Esse é o poder de polícia. O seu conceito legal está lá no artigo 78, se vale a pena ler, vale a pena, artigo 78 do Código Tributário Nacional, certo? Esse é o conceito legal de poder de polícia. Fundamento do poder de polícia. O poder de polícia ele é fundamentado na supremacia do interesse público, que é um dos princípios pedras de toque do direito administrativo, onde o Estado dá poder ao agente público para alcançar os fins sociais. O poder de polícia também tem atributos. Isso cai muito. Os atributos do poder de polícia são eles: discricionariedade, autoexecutoriedade e coercitividade ou coercibilidade, tanto faz. A gente tem um mnemônico que é o DACO. Quais são os atributos do poder de polícia? DACO: discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Certo? Discricionariedade: no exercício do poder de polícia, o agente público tem liberdade de escolha. Autoexecutoriedade: o agente público, para executar ato administrativo, ele não precisa de autorização judicial no exercício do poder de polícia. Coercibilidade: uso da força. Quando há uma resistência por parte do particular, a administração precisa utilizar a força para que a ordem seja executada. Detalhes. O poder de polícia pode ser vinculado. Anotem. Em regra, ele é discricionário. Outro detalhe. Nem todos os atos são executáveis. Anotem. Nem todos os atos são executáveis. Coercibilidade: nem sempre a administração pública vai utilizar a força, porque a ordem de polícia ela pode ser acatada e aí torna-se desnecessário o uso da força. Como, por exemplo, quando a polícia vai fazer um recolhimento de um som abusivo, se o indivíduo que foi pego transgredindo auxiliar a polícia no sentido de obedecer a ordem, entregando o som para que seja recolhido, aqui não tem a necessidade do uso do atributo coercibilidade. Com isso, a gente chega à conclusão de que os atributos do poder de polícia, eles são dispensáveis. Eles não são indispensáveis. Os atributos do poder de polícia nem sempre estarão presentes em todos os atos administrativos. Beleza?
A atuação do poder de polícia pode ser preventivo ou pode ser repressivo. Ciclo do poder de polícia, aqui é importante. Aqui é importante, certo? Por que o ciclo de polícia é importante? Você tem que saber de qual. Qual é o ciclo de polícia? Ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Então, eu tenho ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Certo? Tem que saber de qual. Ordem é o único ciclo de polícia que é absolutamente indelegável. Os demais ciclos podem ser delegáveis. Pode ser delegado. Certo? E o que é delegação? Pessoal, é importante, em regra, dizer que, em regra, cuidado, em regra, o poder de polícia é indelegável para particulares. É uma súmula do STJ. Entretanto, excepcionalmente, o poder de polícia poderá ser delegado para pessoa jurídica de direito privado, se houver lei autorizando, se for para uma entidade de personalidade jurídica de direito privado, da administração indireta, como sociedade de economia mista, empresa pública, fundação governamental, o capital seja 100% público, o serviço seja exclusivo e não concorrencial. Aí o poder de polícia poderá ser delegado. Inclusive, o poder sanção de punir pode ser delegado. O único que não tem exceção é o ordem de polícia. É indelegável. Tá certo, pessoal? Dando adiantada, no início da aula eu falei sobre isso. Abuso de poder. Existe o uso correto do poder e o abuso, que é um desvio daquilo que deveria ser feito com o poder que lhe foi dado. O abuso, ele pode ser por omissão, ou por comissão. Como é que o abuso de poder poderá ser feito por meio de omissão? É porque o poder de polícia é um poder dever. Então, deixar de fazer é abuso de poder. Já o por comissão, leiam, ação, né? Ele pode ser poder de polícia na modalidade abuso de poder na modalidade excesso e abuso de poder na modalidade desvio. Excesso de poder tem a ver com o elemento de competência. É quando o agente público extrapola a atribuição dada a ele pela lei. Desvio de poder tem a ver com a finalidade, aquilo que se quer com o exercício do poder administrativo. E assim, a finalidade, ela é sempre o interesse público. Sempre a finalidade é o interesse público. Logo, o desvio de poder tem a ver com o elemento finalidade. Tá certo? A gente vai ficar por aqui nessa aula de poderes administrativos e eu vou gravar outra logo em seguida. Espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que vão assistir no YouTube que curtam, compartilhem, se inscrevam e ativem aí o sininho para que a gente possa conseguir gravar mais aulas, certo?